Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para passar mais uma revisão para vocês. Bom, nesse trabalho nós vamos trabalhar com... nessa pequena aula nós vamos trabalhar com os recursos minerais metálicos, recursos energéticos, com os problemas ambientais e também com as multinacionais. Então, vai ser um resumão em que nós vamos englobar aproximadamente 6 aulas que nós vimos, na verdade. Pequenos tópicos sobre os assuntos mais importantes de cada uma delas. Bom, agora nós vamos começar com o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer uma revisão, na verdade, sempre tendo como vista o vestibular ou o Enem, ou algum provável concurso que vocês vão fazer. Tá legal? E também para as avaliações bimestrais de vocês. Bom, sobre recursos energéticos, nós precisamos levar em consideração, no primeiro momento, tudo que é renovável e tudo que é não renovável. Os recursos renováveis, como vocês estão vendo aqui, né, nós temos a energia fornecida através da água, a hidrelétrica, a biomassa, que é os resíduos da agricultura, né, contando aí com a lenha, que também é encarado como biomassa, os biocombustíveis, com destaque para o etanol, a energia eólica e a energia solar. Nos recursos não renováveis, nós temos os combustíveis fósseis, né, no caso o petróleo, carvão, gás natural, o xisto e o mineral metálico radioativo, que no caso é o urânio. Foram esses os mais estudados na sala e são esses os que mais têm caído nos concursos. Obviamente tem vários outros, tá? Bom, aqui eu tenho uma imagem que retrata os lugares no Brasil, né, que mais são extraídos petróleo, tá? Nós temos aqui na região do Ceará, né, a bacia do Ceará. Nós temos a região de Atum, Espada. Nós temos aqui a bacia do Potiguar, a bacia do Sergipe, Alagoas, a bacia do Espírito Santo e a bacia de Campos, que é a nossa menina dos olhos, não é verdade? A bacia de Campos que tem a maior extração de petróleo do Brasil. Recentemente, nessa região também da bacia de Campos, recentemente que eu falo, né, de 2005, 2006 para cá, foi encontrado uma área conhecida como área de exploração do pré-sal. O que é isso, pessoal? É uma área, nós temos ali a região que já é normal, né, de exploração do petróleo, que é o pós-sal, não é verdade? E abaixo dessa camada, a região mais profunda, foi encontrado indícios de uma grande, hoje não é mais indícios, hoje já foi comprovado, já está até retirando em escala comercial, ainda pequena, mas já está retirando, entendeu? Petróleo dessa região, né? Aqui nós temos a região da bacia de Campos, né? E a quantidade de petróleo que pode ser explorado nessa região, tá? Então nós temos a região da 2 bilhões de barris aqui nessa região da cachalote, da baleia franca, da baleia azul, né? Cerca de 5 bilhões de barris na região de Iara, 8 bilhões de barris na região do Tupi, né? 85 bilhões de barris na região do pré-sal, que ainda não está sendo explorada, né? Está sendo explorado paulatinamente, não em sua quantidade total. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Agência Internacional de Petróleo, que fica na França, o Brasil deve ter aí a maior quantidade de petróleo fora da região do Oriente Médio, fora da Ásia, entendeu? Para a exploração do mundo, se for confirmado toda essa quantidade, né? E aqui nós temos as maiores reservas de petróleo do mundo em bilhões de barris. Se vocês observarem, a região do Oriente Médio, tá vendo? Aqui a Arábia Saudita, nessa região aqui, né? Irã, Iraque, Kuwait, né? Possuem as maiores reservas do mundo, seguido pela África, não é verdade? E só então a região
nossa aqui da América do Sul. Outras regiões também têm grande produtividade, né? Vou tentar voltar aqui. Outra região também tem grandes produtividades, como o México, os Estados Unidos, o Canadá, tá? Também tem grande produtividade. Ok, agora sim, né? Pessoal, aqui eu tenho uma imagem que reflete as grandes usinas hidrelétricas do Brasil, né? As maiores usinas. O destaque, evidentemente, é Itaipu, apesar que a Itaipu é uma binacional, ela fica no Paraná, cerca de 60% da sua produção vai para o Paraguai, apenas uma pequena quantidade abastece o polo industrial, né, de São Paulo, da região sudeste, né? Nós temos Tucuruí, que é a maior usina 100% brasileira, totalmente brasileira, e a terceira maior do mundo. E aqui nós temos as maiores do Brasil, os locais onde elas se encontram, tá? Vamos lembrar aí que as usinas hidrelétricas é o maior fornecedor doméstico e comercial do Brasil. Bom, o Brasil ele tem um grande potencial hidráulico, só que esse potencial é muito pouco explorado, não é verdade? Na região norte, de 11 mil megawatts, apenas 8%, 8,9% é explorado. Na região nordeste, apenas 40% é explorado. E desses 40%, destaque para o Rio São Francisco. Não é verdade? O eixo sudeste e centro-oeste, 41%. Com destaque na Bacia Platina, né, para o Rio Paraná, onde fica aí a usina de Marimbondo, onde fica Itaipu e assim por diante. A região sul, cerca de 47%. De todo o total brasileiro, apenas 28% é explorado. É claro que nós devemos levar em consideração todos os problemas ambientais, os impactos ambientais oriundos da produção hidrelétrica, né? A energia produzida através dessa forma, nos moldes como esse tipo de energia ele vem sendo produzido. Hoje, a moda são as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, ok? Nós temos também, pessoal, a usina nuclear. A usina nuclear tem uma vantagem, porque ela produz uma grande quantidade de energia num espaço pequeno. Na imagem nós temos Angra dos Reis, que fica no interior do Rio de Janeiro, né, da década de 1970, promovida pelo governo militar, produz uma grande quantidade de energia. Hoje nós já temos Angra 2, Angra 3, que está em construção, não é verdade? A menina dos nossos olhos hoje seria isso aqui que vocês estão vendo, essa imagem, né? A energia eólica, as fazendas de vento, conseguem produzir uma grande quantidade de energia por um custo muito melhor que as usinas hidrelétricas e sem causar tanto impacto ao meio ambiente. Nós temos aqui nessa imagem, pessoal, as fazendas de vento no Brasil, as regiões onde mais se localizam esse tipo de energia, que hoje representa algo em torno de 1% do total de energia do Brasil. Tá? Muito pouco, poderia ser explorado muito mais, né? Impacto ambiental muito reduzido, na verdade, muito reduzido mesmo, e produz uma grande quantidade de energia. Outra forma de energia que vem sendo muito explorada, pessoal, é o biocombustível, com destaque para o etanol. O etanol hoje é o nosso principal produto energético renovável, graças à grande facilidade do nosso território, que é tropical, né? Graças à herança colonial que nós temos de plantação de cana de açúcar, e isso tudo gera uma grande quantidade de produto. O álcool combustível, a tecnologia toda nossa, né? E nós temos não só autossuficiência nessa produtividade, como nós exportamos muita cana-de-açúcar, muito álcool combustível. Isso é muito bom, né? O biodiesel também tem sido uma realidade muito comum e tem sido um contexto muito viável para os recursos energéticos. Aqui outro mapa, né? Que mostra as regiões que estão implantando o biocombustível
né, onde tem bastantes usinas de etanol no Brasil. Bom, além dos recursos energéticos, nós temos outros recursos minerais que são muito importantes para a economia brasileira. Vou destacar apenas alguns, não são todos. Além desses que estão expostos aqui, nós temos muito mais. O minério de ferro, que é o principal produto para exportação no Brasil hoje, o minério de ferro e a bauxita, entendeu? São nossos principais produtos. Eu vou mostrar depois o esqueminha para vocês, para ver as regiões do Brasil que mais são exploradas, né? O ouro, né, apesar de ter um valor muito alto, mas por volume de produção fica apenas na 14ª posição. A bauxita, como, né, o níquel, cobre, fosfato, manganês. A propósito, a bauxita é o minério que produz o alumínio, né, assim como a hematita é o mineral que produz o ferro, o minério de ferro, né? O fosfato, que é um mineral muito utilizado para a agricultura como fertilizante. O manganês, o potássio, o estanho, né? Tem um mineral lá que é a cassiterita, utilizado na fabricação do estanho. O tântalo e o nióbio, que o Brasil é o maior produtor mundial, 85% de nióbio do mundo é explorado aqui no Brasil. O zinco, o titânio, o chumbo, o urânio e a prata, né? As fontes dos dados, material didático amplo. Agora, pessoal, quais são os principais locais de extração no Brasil? Então, aqui nós temos os principais locais. A região do quadrilátero ferrífero, no sul de Minas Gerais, é a principal região nossa, né? Muito utilizada para o escoamento, principalmente pela ferrovia da Vale, né? Pelo porto de Tubarão, em Vitória. A Serra dos Carajás, que fica no Pará. Ali você pega também a região do Vale do Trombetas e também da Serra do Navio, que fica no Amapá. São regiões muito exploradas. Ali tem a estrada de ferro do Carajás, que vai até o porto de Itaqui. E o Pontal da Madeira, que é um subjacente do porto de Itaqui. E lá também é explorado. E o maciço do Urucum, grande produtor de manganês, e fica na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos imagem, né, que mostra no Pará, né, a região, olha aqui, ao sudeste do Pará, né, e suas grandes reservas. Ali nós temos grandes reservas de alumínio, de cassiterita, né, que é o estanho, de minério de ferro, a hematita, de ouro, tá? E essa região toda é escoada para o Maranhão. Aqui nós temos a região do quadrilátero ferrífero, né? Pega ali da cidade de Itabará, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, enfim, essa região toda no sul de Minas Gerais, como vocês podem ver aqui na imagem, né? É uma região que tem grande quantidade de ferro, minério de ferro de excelente qualidade, ok? E a região aqui, pessoal, do maciço do Urucum, próximo à cidade de Corumbá, no Pantanal Mato-Grossense. Ok, pessoal, vamos falar agora de transnacionais, a origem e a evolução das transnacionais. Bom, primeiramente vamos definir o que são transnacionais. Durante muito tempo as transnacionais foram conhecidas como multinacionais. Mudou o nome porque multinacional passa a impressão que é uma empresa que tem origem em várias nações pelo mundo. Isso não é verdade, tá? Na verdade, ela tem origem em uma nação só e depois é espalhada para o restante do mundo. Então, passou a usar o termo transnacionais, tá? Então, transnacionais são corporações industriais, grandes empresas, que possuem matriz em um determinado país e atuam em diversos e distintos territórios dispersos pelo mundo. Ultrapassam os limites territoriais dos países de origem, das empresas com instalação de filiais em outros países e também em busca, né, de mercado consumidor, energia, matéria-prima, mão de obra barata, né? Ou seja, são grandes empresas, né, que estendem seus domínios para vários países do mundo em busca de mercado consumidor, em busca de algo que lhe dê um benefício econômico. Mão de obra barata dá benefício econômico. Mercado consumidor, matéria-prima, isso dá benefício econômico. Nessa imagem aqui, pessoal, nós temos as principais transnacionais do mundo. Ok?
Bom, para trabalhar com as transnacionais, a gente precisa entender o conceito de divisão internacional do trabalho. Para a gente entender bem o que significa divisão internacional do trabalho, né, a gente precisa entender que existe uma relação entre as nações ricas e as nações pobres. Existe uma situação de dependência entre uma e outra. Porque as nações ricas, elas se relacionam com as nações pobres através da força do mercado. Uma depende da outra. Entendeu? Então, a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, relaciona a ideia de que as forças do mercado, o comércio internacional, o movimento de capitais, a presença e o custo de mão de obra não são casuais, distribuídas pelo espaço. Ou seja, as nações ricas, elas precisam das nações pobres no sentido de que nas nações pobres tem mercado consumidor, nas nações pobres tem mão de obra barata, nas nações pobres tem matéria-prima abundante. Isso vai fortalecer as nações ricas. Então tem sempre uma relação de dependência, tá? Nesse esquema aqui, nessa imagem, eu consigo observar a evolução da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho. Então a DIT, ela começou com as grandes navegações. Como vocês podem perceber nessa imagem, a Divisão Internacional do Trabalho começou, né, com as grandes navegações, com o capitalismo comercial. Sempre houve uma relação no sistema capitalista, né, dos países ricos com os países pobres. Os países ricos, eles exploravam os países pobres. Num primeiro momento, né, eles arrancavam, eles exploravam, eles tiravam dos países pobres tudo aquilo que era interessante para eles. No caso, metais preciosos, especiarias, escravos, entendeu? O Brasil é um exemplo disso. O Brasil, durante bastante tempo, né, durante o início do colonialismo, fornecia, no primeiro momento, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Os negros eram utilizados como mercadoria aqui nos grandes latifúndios. O Brasil passou pelo período da proibição, que não poderia produzir nada em nosso território. Uma cadeira, uma mesa que você precisava tinha que vir das metrópoles, ou seja, as manufaturas, não é verdade? Evoluiu para o capitalismo industrial durante o século XVIII, com a Revolução Industrial. Durante esse período, pessoal, a exploração com as colônias foi mais intensa ainda, destacando recursos minerais, né, como os combustíveis fósseis, no caso o carvão mineral, né, produtos primários, no caso o algodão, o tabaco, ou seja, tudo aquilo que era importante para manter o capitalismo industrial. Por outro lado, as metrópoles ofereciam os produtos industrializados. E, mais recentemente, nós temos o capitalismo financeiro, que começou no período pós-Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, o colonialismo ele passou a não ser mais tão presente, né? Passou a ser presente o neocolonialismo até um determinado período, mas no período pós-Segunda Guerra muitas nações passaram a ganhar sua independência, foi o caso do Egito, da África do Sul, da Índia, não é verdade? Mas ainda assim a dominação continuou, as metrópoles continuaram explorando, né? Agora a relação de dependência era diferenciada. Porque os países mais pobres, né, eles ofereciam produtos primários, minerais e fósseis, petróleo, carvão, né? Só que as grandes metrópoles, elas também precisavam dos países pobres, porque alguém precisava consumir os produtos industrializados, né? Haja vista que boa parte dos países no mundo, quase 90% deles, são pobres. Isso representa um mercado consumidor muito grande. Hoje, na nova Divisão Internacional do Trabalho, que nós vamos entrar falando das transnacionais, né? Nós começamos já falando das transnacionais, entendeu? Esses países que antes eram metrópoles, hoje eles detêm a tecnologia e o conhecimento para produzir a tecnologia, uma tecnologia superior, né? A tecnologia dos computadores, dos aparelhos eletroeletrônicos, dos veículos. Na verdade, os países subdesenvolvidos, eles
oferecem a mão de obra, entendeu? Fornecem a matéria-prima, eles fornecem mercado consumidor, entendeu? Então, esse eixo de dependência continua durante muito, e vai continuar durante muito tempo, entendeu? O próprio capital que passa a ser especulativo, as grandes formações multinacionais, né? Tudo isso acaba fortalecendo o mercado internacional, acaba fortalecendo a DIT, essa divisão internacional do trabalho. É por isso que algumas pessoas são extremamente ricas, poderosas, enquanto que a grande maioria só fornece força de trabalho para manter essa quantidade limitada rica. Tá? Bom, para a gente entender o surgimento das transnacionais e a quarta divisão internacional do trabalho, a gente precisa entender o monopólio. Monopólio, pessoal, é uma palavra que vem do grego, que quer dizer que é quando você detém um determinado produto sem haver concorrência em cima dele. Tá? O monopólio, ele existe porque tem algumas coisas que acabam favorecendo. Um deles é a proteção legal, né? Ou seja, leis que protegem patentes, direitos autorais, por exemplo, garantem aos seus proprietários mercados exclusivos durante determinados períodos, segundo as leis de cada país. Então, cada país monta uma lei que mantém a patente, mantém o direito, né, para que você não possa, que outra empresa não possa fazer aquele mesmo produto ou comercializar aquele serviço dentro de um país. Tá? Economia de escala. As grandes empresas que já estão no mercado, em geral, têm grande volume de produção. Ou seja, uma maior produção com menor custo, dificultando a entrada de pequenas empresas que têm maiores custos de produção. E, por consequência, conseguem ter um lucro muito menor. Então é mais difícil se manter no mercado. Controle de fontes de matéria-prima, né? As grandes empresas, pessoal, então, elas, por meio de compras, de fusões, né, essas empresas buscam controlar as fontes de matéria-prima que usam em suas linhas de produções para evitar a entrada de concorrentes ou elevar os custos das produções dele. Isso mantém um certo controle de determinados produtos. E o lobby político, esse é o mais interessante de todos, tá? Porque o monopólio, muitas vezes, ele é utilizado por influência legal do meio político, ou às vezes ilegal também. O objetivo é atingir um monopólio. Muitas grandes corporações utilizam de artimanhas políticas para serem absolutas em determinadas regiões. Vou citar um exemplo aqui. A lei do desarmamento no Brasil de 2004 para 2005, né, culminou com um monopólio de algumas empresas aqui no Brasil, como a Taurus, a Rossi, a CBC, entendeu? São empresas, só elas podem fabricar e fornecer esse tipo de produto para as Forças Armadas, para as forças policiais. Não tendo concorrência, pode colocar o preço que eles quiserem no produto. Entendeu? Obrigando o Estado a adquirir isso a preços muito elevados. Aumentando o lucro para os empresários, entendeu? E o prejuízo para aqueles que é obrigado a adquirir aquele produto. É só um dos milhares de exemplos que nós temos só dentro do nosso país, pessoal. Tá? Tem alguns tipos de monopólio que são bastante trabalhados. Alguns deles, às vezes, se confundem, não é verdade? E é até difícil, na hora de explicar, você entender a diferença de um para o outro. Tá? Mas vamos tentar. Bom, nós temos o cartel. Cartel é um acordo entre produtores para dividir mercados e fixar preços ou cotas e eliminar a concorrência. Surgem geralmente onde existem oligopólios, ou seja, poucos produtos de uma certa mercadoria ou serviço. Pessoal, olha só, vamos pegar um exemplo de cartel que é legalizado a nível internacional. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles se uniram durante a década de 1960, criaram um grupo que define a distribuição, a comercialização, entendeu? E o refino do petróleo a nível mundial. Eles definem o preço. É o cartel. Vou pegar um exemplo micro, mas dentro do contexto dos combustíveis. Se vários postos de combustível dentro de uma cidade resolvem se unir e fixar um preço só, o consumidor, por sua vez, ele não tem opção de escolha.
Então, os postos vão lucrar, é claro, com um valor bem menor do que no caso da OPEP, entendeu? E o produtor, o consumidor, entendeu? Vai ser explorado. Outro exemplo de monopólio, pessoal, é a trust. Trust é uma forma de oligopólio na qual um grupo de empresas procura dominar a oferta de um produto ou serviço. A trust pode ser vertical, quando controla a produção de um determinado gênero industrial, sendo que as empresas podem ser de diversos ramos industriais. Ou horizontal, quando formado por empresas do mesmo ramo. Ou seja, na trust, uma única empresa, né, ou então um grupo de empresários passam a determinar, né, a dominar determinado gênero industrial. Eu tenho algumas imagens que vai tentar explicar isso daí, né? Bom, aqui no cartel, junta várias empresas, faz um acordo, estipula o mesmo preço. A intenção é evitar a livre concorrência. Já no trust, pessoal, uma empresa só, claro que aqui tem várias empresas, né? Uma empresa só adquire, passa a controlar o preço de um ramo industrial inteiro, tá? Isso é uma prática ilegal e abusiva, ok? Aqui outro exemplo aqui é um trust legalizado, né? É necessário até as leis do país poder interferir para evitar que aconteça inclusões muito grandes, não é verdade? Outros tipos de monopólio. O round é uma sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo de empresas ou de um ou vários empresários. É muito parecido com o trust, porém legal. É o exemplo que eu citei aqui da BRF, entendeu? É um trust, só que de maneira legalizada. O joint venture é um empreendimento conjunto de empresas para explorar o negócio sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. Então é um acordo jurídico. É o que aconteceu aqui no Brasil entre a Volkswagen e a Ford. Né? A Ford fornece motores para a Volkswagen, que fornece desenhos, né, para a Ford. Enfim, né, é um acordo entre as duas, uma união entre as duas, em que nenhuma das duas perde a sua personalidade jurídica. Não é verdade? Aqui eu tenho uma chart para explicar a diferença do round, do trust e do cartel. Já havia explicado antes, mas essa chart ela é um pouco mais elucidativa, não é verdade? No round, empresas financeiras controlam complexos industriais a partir de posse de ações. É necessário ter as ações são vendidas no mercado internacional, entendeu? Um grupo de empresários ou um empresário passa a adquirir essas ações, entendeu? Então ele passa a ter um controle sobre determinadas empresas, né? Por exemplo, o grupo Pão de Açúcar, que é dono de várias empresas no Brasil, na Casas Bahia, Ponto Frio e assim por diante, não é verdade? No trust, né, as empresas vão absorvendo outras empresas, vão comprando todas as outras empresas, não é verdade? O caso de um trust legalizado no mundo hoje, né, a Ambev comprou a Antártica, a Brahma, mais recentemente a Budweiser e assim por diante. Então passa a dominar o mercado, passa a controlar a produção, né? E o cartel, pessoal? No cartel, as empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, dividindo os mercados. Ou seja, é um acordão, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de multinacionais que controlam o mercado no Brasil, né? O Grupo Pão de Açúcar, como eu já comentei para vocês, né? Dono de mais de 1.300 grandes empresas no Brasil, né? As Casas Bahia, Extra Supermercado, Extra Atacadista, Açaí Atacadista, Ponto Frio, Barateiro, Convive e assim por diante, né? Você já deve ter ouvido falar no Grupo Carrefour, né? Grande grupo. Tanto o Pão de Açúcar quanto o Carrefour são multinacionais francesas, né? O Grupo Carrefour hoje controla o Atacadão, controla a Promocash e assim por diante, né? A Ambev, já havia falado para vocês, né? Fábricas de refrigerantes, cervejarias, é de longe hoje a maior cervejaria do Brasil, a maior indústria
do Brasil e do mundo. Com essa nova fusão com a Budweiser e com as cervejas Corona, se tornou a maior do mundo hoje, né? O grupo Coca-Cola, que no ramo de refrigerantes é muito grande, é o maior do mundo, né? A Nestlé é a quinta maior empresa de chocolate do mundo, depois que conseguiu fazer um acordo com a Garoto, se tornou, né, no Brasil muito grande, né? E aqui nós temos, pessoal, um esquema que mostra os top 10, os 10 maiores negócios globais anunciados em 2015, entendeu? Olha aqui a Ambev que eu mostrei para vocês, que agora recebe um de AB InBev, entendeu? Foi o segundo maior de 2015, tendo inclusive entre os grandes bilionários do Brasil, né, os 4 sócios majoritários da Ambev estão entre os maiores, não é verdade? Nós temos aqui as empresas que foram incorporadas. Nós temos aqui uma de petróleo, né, a Shell, né, a DuPont e assim por diante. São grandes empresas, né? Enfim, pessoal, todas essas uniões, entendeu? Toda essa globalização de transnacionais, né, ela tem um contexto financeiro. E esse contexto financeiro ele pode ser observado tanto do lado tecnológico como do lado político. No lado tecnológico, nós podemos observar a inovação da tecnologia de informações, de telecomunicações, que acabam se conectando com os mercados financeiros. Tem um dado aqui não muito recente, de 2008, entendeu? Que as transações cambiais em 2008 ficava na ordem de 2 trilhões de dólares por dia. Então todas essas negociações entre as transnacionais representavam 80 vezes mais do que o volume de exportações mundiais. Ou seja, é uma transação muito grande e que tem o advento da tecnologia como seu grande precursor. O outro é o contexto político. Vocês acham realmente que essas grandes empresas elas vêm para os países sem ganhar nada em troca? É claro que não, entendeu? A política ela está sempre presente. Então, os países eles têm lá as suas ramificações, eles oferecem alguma coisa para que essas empresas venham, entendeu? Mesmo que elas vão receber lucros, elas não pedem, porque o país que recebe essas grandes empresas, eles também lucram. Não é verdade? Aqui em Mato Grosso mesmo, nós temos aí a cervejaria Petrópolis em Rondonópolis, a Cargill em Primavera, Mantiqueira em Primavera do Leste, a Ambev em Cuiabá, a Coca-Cola em Várzea Grande. Essas empresas geram milhares de empregos que acabam beneficiando as cidades. Então precisa ter as negociações políticas, entendeu? É necessário, como o texto aqui fala, né, conexão dos mercados financeiros nacionais ao sistema monetário internacional. Isso foi começado, pessoal, essa conexão, né, foi iniciada na década de 1970, começo dos anos 1980, com o neoliberalismo. Essa conexão do neoliberalismo, né, essas medidas liberalizantes foram encabeçadas pelo presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan, né, e a rainha da Inglaterra, Margaret Thatcher. E na verdade, essa medida, entendeu, tem uma intervenção direta do mercado da Bolsa de Valores, entendeu, dos mercados de ações, né, e tem como principal precursor a formação de estatais, a venda de estatais em vários países do mundo. Torna essas empresas privadas e quem regula elas é o próprio mercado. Por isso que o contexto político é tão importante, tá? Pessoal, vamos falar rapidamente sobre os problemas ambientais e sociais relacionados às transnacionais. Evidentemente, são muitos os problemas, não é verdade? Alguns problemas ambientais. O desmatamento, é óbvio, né? Não tem como você conseguir matéria-prima sem desmatamento. As empresas elas visam lucro, entendeu? Então, quanto mais fragilizado o sistema de fiscalização ambiental, mais vantajoso é para essas transnacionais. Degradação dos recursos hídricos, outro problema ambiental muito grave relacionado às transnacionais, né? A produção de resíduos sólidos, pessoal, produção de lixo é talvez o mais grave problema relacionado
as transnacionais hoje. Problemas sociais, exploração de mão de obra, a mão de obra barata, né? E a manutenção das desigualdades sociais. Nos países pobres, onde a mão de obra é barata e onde tem muito mercado consumidor, há uma necessidade do sistema capitalista de manter isso daqui, ó. Uma minoria extremamente abastada e uma maioria pobre. Isso que é desigualdade social, tá? E quando a gente fala em desigualdade social, nós falamos também em exclusão social. Quando chega uma determinada idade, a pessoa é excluída do mercado para entrar aqueles mais jovens, entendeu? Que ganham menos. Isso também é uma realidade social muito comum nas transnacionais, né? Pessoal, quando se fala em transnacionais, quando se fala de política, é inevitável não falar de corrupção. Infelizmente. A corrupção não é algo típico só do Brasil, ela existe no mundo todo. Na verdade, nessa tabela aqui, nós temos os países e o contexto de corrupção no mundo todo, onde os mais escuros são os mais corruptos e os mais claros são os menos, tá? O Brasil não é o pior, mas também não é o melhor. A gente está no meião ali. O Brasil ocupa a 69ª posição de um total de 175, né, que foram analisados, né? Enfim, vocês podem observar aqui que os países em geral, entendeu? Quanto mais pobre, maiores os índices de corrupção, tá? Quanto mais pobre, maiores os índices de corrupção. Quanto mais ricos, em geral, menores os índices de corrupção. É claro que você consegue observar países ricos, entendeu? Com índice de corrupção superior ao Brasil, entendeu? Aqui a Bulgária, a Grécia, né? Mas também você consegue observar países mais pobres que o Brasil com índices de corrupção inferiores ao Brasil, né? Olha o caso da África do Sul, o Kuwait, né? Então nós temos países em situação de desenvolvimento e conseguiu controlar a corrupção, pelo menos diminuir o contexto da corrupção, e outros que têm o que é considerado rico, tem um desenvolvimento muito grande e, no entanto, tem um índice de corrupção bastante forte, não é verdade? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham lembrado de tudo que nós vimos em sala de aula. Espero ter ajudado vocês a revisar a matéria, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima!